O Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, ele negou desavenças com o ministro Haddad. Disse que não tem desavença, não tem nada, mas ele está pedindo espaço ao BNDES. Roda aí. Dizendo o seguinte, que nós estamos aguardando um novo arcabouço fiscal. O ministro Haddad pode esperar de mim e do banco total lealdade e parceria, ao contrário das especulações que são publicadas. Nós não estamos aqui para outra razão. Não temos expectativa de substituir ninguém, muito menos de competir. Agora, não nos peçam para deixar de dizer o que nós pensamos e ajudar o governo a acertar, a encontrar o melhor caminho, a buscar as melhores práticas. É para isso que nós estamos aqui. Esse banco esteve historicamente e vai voltar. Aquele banco acanhado do BNDES acabou. Ele vai debater, vai investir e vai impulsionar o crescimento do país. Ricardo, para quem será que ele mandou esse recado aí? Eles estão tendo divergência entre eles, né? Agora é interessante que a gente estava falando agora há pouco da lei das estatais e ela foi mudada principalmente para colocar ele. O Mercadante. Então, a que ponto o absurdo que a gente chega? A gente fala, a gente discute, a gente tenta entender, mas não tem sentido. Só quem defende é o Cujuí, porque o Cujuí tem amor ao PT, ele tem amor ao Lula. Ele disse agora há pouco, ama o Lula. Então essa é a diferença. É igual o Chico Holanda falou. A gente precisa de pessoas técnicas, pessoas que não foram envolvidas em corrupção, pessoas que não foram investigadas, pessoas que não faziam parte de um esquema criminosos. Então esse é o objetivo. Quando criou essas estatais, era exatamente esse. Vamos agora colocar pessoas técnicas, vamos alavancar as estatais. E foi o que aconteceu no governo Bolsonaro. Elas deram lucros. Lucros, sabe o que é isso? Vinha de um governo como a Dilma Rousseff, dando prejuízo em todas as estatais. Caiu o valor da Petrobras, caiu metade do preço, fora as dívidas, não dava mais lucro. Aí veio dar lucro novamente no governo Bolsonaro. É isso que eu estou falando de competência, sem viés. Vamos olhar dados, vamos confrontar números, sem paixão por político. Eu não tenho paixão por Bolsonaro, não. Quando ele erra, eu falo. Como eu já fiz críticas para ele. Eu já fiz críticas. Eu não bato palma 100% para o que ele fez no governo dele, não. Teve situações que eu não gostei. Teve falas que eu não gostei. Agora, existe uma grande diferença entre você falar besteira e você fazer uma besteira. Bolsonaro era técnico, ele escolheu pessoas técnicas para ocupar as pastas dos ministérios. E deu resultado. Terminou o mandato dele, mostrou números favoráveis. O que foi contrário no governo passado, no governo da Dilma Rousseff. Então, contra números, contra fatos, não há argumentos. Só o Cujuí que tenta colocar ainda os argumentos que já estão desacreditados aí para o telespectador. Herbert, seu comentário. O próprio PT não precisa de oposição, né? Eles fazem oposição entre si, né? E o bom é que o PT, se você se debruçar no estatuto do partido, é o partido mais democrático que nós temos nesse país. Inclusive, eu cito toda a estrutura orgânica do partido na minha dissertação de mestrado. Eu acho que Cajuí sabe disso, é um dos partidos mais democráticos. As instâncias partidárias que tem democratiza e permite isso dentro, né, no âmbito partidário, que todos tenham opinião. Então, as opiniões que fala o Mercadante, que fala a Gleice Hoffmann, o próprio Haddad, o próprio presidente Lula, né, que o pessoal da CNN chama Lula Pistola, no dia que ele chama, dá puxão de orelha em público, né, os seus ministros, né, isso está lá no estatuto do partido. Agora, o que está faltando é afinar o discurso. O que está faltando é a Casa Civil do governo Lula alinhar o discurso entre todos os ministros. O governo está fragmentado, é uma coxa de retalho para poder garantir a governabilidade, né? Mas parece que quem está dando mais trabalho são os cargos ocupados, né, pelos petistas. Você não vê os ministros, tirando o Carlos Lupe, que já é comum desde o governo Dilma, né, ser falastrão, mas
Os demais partidos, os ministros já estão se reunindo, trabalhando, desenvolvendo programas, né? O França, né, deu uma escorregada, não é isso, Cajuí? Mas Cujuí deu uma escorregadinha, mas eu acredito que o que falta. Ninguém tá entendendo nada. Quem não está entendendo é você, Frota. Coisa aí. Uma hora Cajuí, erra o nome do teu companheiro aí. Tá perdido, velho. Se tu não vem preparado, se tu fica mexendo no celular aí, dá oportunidade para alguém. Eu fiquei perdido, não fala coisa com coisa. Aí fica errando o nome do companheiro dele, chama de Caju. Não é Caju, não. É porque eu lembrei da pinguinha que o nosso presidente Lula gosta, eu também gosto. E o Cujuí também gosta. E aí, para acompanhar uma boa pinguinha brasileira, precisa ter o caju. É isso. E como o Cujuí é muito bom em tudo, então eu fiz essa confusão. Chicolando o seu comentário. Bem, isso é normal, natural. O governo já começou sem rumo, sem trilha. Isso aí vai continuar, hein? Tá? Infelizmente, eu gostaria que se tivesse um comando, se tivesse alguém que tivesse um norte, se tivesse alguém que realmente que soubesse para que voltaram ao poder. Isso nós precisaríamos que o presidente Lula fizesse o dever de um presidente. Tá? E não ficar o tempo todo, agora que parou um pouco mais, de estar preocupado com o passado, de estar preocupado com o governo que arrumou esse país e que ele pegou um país nos trilhos. Tá? Pegou o país nos trilhos. Tá? Diferente. Os trilhos da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, Chico Holanda? A Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que deve estar para reinaugurar, né? Mas os trilhos não vai andar mais trem, se você saber, professor. O senhor que é historiador. Tá, mas é por isso que eu perguntei qual os trilhos. O senhor que é um historiador, se é da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Progresso econômico, financeiro do país. Agora, quando eu vejo, e aqui eu volto mais uma vez a dizer, defendo boa parte, a maioria daquelas pessoas que foram presas injustamente. Agora, eu não defendo ladrão. Eu não defendo aquele ministro que está com dinheiro em casa. Eu não defendo aquele deputado que está com dinheiro na cueca. Eu não defendo lá os diretores da Petrobras que devolveram alguns bilhões. Eu não defendo aqueles 6 bilhões roubados exatamente pela turma que estava, através do PT, com alguns partidos juntos, coisa que o Cujuí defende de peito aberto. Cujuí, seu comentário. Olha, o Mercadante é um dos maiores economistas desse país, não é à toa que ele foi guinado ao BNDES. O Mercadante tem mais de 30 anos de militância na vida pública, foi senador pelo Estado de São Paulo, é um dos camaradas que melhor conhece a estrutura da economia brasileira. Não tem divergência, é um debate público sobre uma questão importante, que é o novo modelo da economia brasileira. E o BNDES tem um papel fundamental nisso, para nós tirarmos o país desse modelo econômico agroexportador, onde só exporta commodity sem valor agregado, nós precisamos retomar um processo de industrialização, retomar tudo aquilo que foi destruído por Temer e Bolsonaro, os empregos industriais ali do setor naval no Rio de Janeiro, né, da indústria petroquímica, da indústria farmacêutica, que foi tudo desmontado. Nós voltamos a ser um país da época colonial. Se antigamente nós exportávamos primeiro açúcar, o primeiro grande ciclo, commodity colonial, depois o café, commodity colonial, agora exportamos soja sem benefício nenhum para a população brasileira, a não ser para aquela meia dúzia de fazendeiro que usa trabalho escravo o tempo todo para explorar o povo brasileiro. Então a gente precisa ter isso, um modelo de país. E está no caminho certo. Quando o Mercadante diz que o BNDES precisa retomar, né, o seu papel, é esse, é o papel de reindustrializar o país, de abrir cadeias produtivas que gerem empregos de qualidade, que gerem renda e que levem o país no rumo do desenvolvimento. Parabéns aí ao Mercadante, que essa é a visão que a gente compartilha.